Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre política e sobre história. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Hoje eu vou trazer aqui uma análise, uma reflexão, para a gente pensar um pouco sobre como o conceito de identidade cria diferenciações entre eu e eles, entre um grupo e outro grupo, e como essas relações, diferenças de identidade, levam a ter entre si relações que chegam à violência. Isso é muito comum em crimes como genocídios, por exemplo, e até mesmo em guerras, em diversas escravidão, em diversas formas de violência que a humanidade consegue gerar. Primeiramente, eu vou trazer para a gente falar a ideia do Samuel Huntington, em Choque de Civilizações, em que ele fala que as diferenças culturais entre os diversos grupamentos humanos criaria noções de identidade, e nessas noções de identidade haveria choques. E esses choques, em muitos momentos, partiriam para a violência. Uma outra ideia que eu quero colocar também é que alguns grupos de defesa de direitos humanos colocam, quando falam em escalada de violência, para um genocídio. Em várias etapas na escalada de violência, uma dessas etapas é a definição de grupos. Um grupo dominante, mais forte, se coloca como o eu, o grupo correto, o grupo mais puro, o grupo superior, e define os demais como grupos inferiores. Então, cria-se uma identidade de eu sou a figura correta, eu sou a figura dona da razão, eu sou a figura superior, eu sou a figura que tem uma pureza étnica e qualquer outro tipo de argumento que sirva para um grupo se colocar como superior aos outros. E nessa diferenciação, nessa relação de poder, a violência acaba incorrendo. Então, isso talvez possa nos levar a refletir que a humanidade, para ela praticar a violência, ela precise definir grupos diferentes. Porque ferir um semelhante seria como ferir a si mesmo. Então a gente delega como alvo um outro que ele é desumanizado, um outro que ele é colocado como inferior, um outro que pode sofrer violência sem problemas. Vamos tentar pensar isso dentro de uma perspectiva histórica. Vamos pensar primeiro, começar no Império Romano. Os romanos tinham uma definição de cidadão. O indivíduo era o que nascia dentro do império, era o romano. Os demais eram povos bárbaros. Ou seja, a gente tem uma definição de nós, de um grupo, romanos, e um choque de alteridade, o outro, os bárbaros. Então os romanos, sendo esse grupo, levavam a sua violência contra os outros povos. Invadiam, pilhavam, matavam, escravizavam. Da mesma forma também na Grécia Antiga. A gente tinha a definição do grego. O grego era o cidadão, por exemplo, como cidadão ateniense, e você tinha a figura do outro, o estrangeiro. Na Grécia Antiga, o trabalho escravo era muito comum. Quando a gente fala do cidadão grego que se dedicava apenas à contemplação, à vida contemplativa, é porque havia um escravo que trabalhava e produzia as benesses do dia a dia, aquilo que era consumido. Então deixava para o cidadão com tempo livre para viver sua vida contemplativa. Ou seja, existia uma definição. O cidadão é aquele que é grego e não pode ser escravizado, porque ele faz parte daquela comunidade. Já o outro de fora seria escravizado, porque não pertence ao grupo. Se a gente avançar um pouco mais no tempo, vamos pensar na Idade Média. Quando a gente fala em cruzadas, uma cruzada tinha uma definição clara de grupos que estavam participando da guerra. De um lado, cristãos, de outro lado, os islâmicos. De um lado, um grupo que se considera pertencente à fé verdadeira, combatendo contra um outro grupo, que é o grupo dos infiéis. Ou seja, o eu contra eles. E eu levo a violência contra eles. Da mesma forma, a gente pode pensar na Inquisição. Existe um determinado grupo, a figura do eu, que é a figura do fiel, do crente, e a figura do herege, a figura da bruxa, a figura
do ateu, ou seja, o outro que não participa da mesma crença que eu. Então a gente tem uma definição de um determinado grupo e a outro grupo, o grupo de fora, o grupo que não pertence a esse eu, taca na fogueira para pagar pelos seus pecados. Da mesma forma, um pouco mais à frente, já na Idade Moderna, quando a gente fala nos conflitos que ocorreram entre católicos e protestantes na Europa. Novamente, a gente tem uma divisão de grupos. Um grupo católico, um grupo protestante, e você leva a violência ao outro. A gente tem a noite de São Bartolomeu, que foi um dos incidentes mais violentos na época da Reforma Protestante, quando um grupo de católicos matou numa única noite cerca de 10 mil protestantes. Foi uma chacina em uma única noite. Ou seja, um determinado grupo levou a violência ao grupo que ele considera diferente, ao grupo que pode ser merecedor da violência. Né? Quando a gente pensar também na colonização das Américas, a gente teve o extermínio dos índios e a escravização dos negros. Então a gente tem a figura do homem branco que levou a violência para outros dois grupos étnicos, matou plenamente uma e escravizou a outra, colocando como uma peça de trabalho, um mero objeto. Então, por que a gente não tem nessa colonização da América o extermínio de brancos, existe o extermínio de índios? Por que a gente teve escravização de negros e não escravização de brancos? Porque é a figura do outro. É a figura daquele que tem que ser dominado, aquele que tem que ser controlado, aquele que pode receber violência sem causar nenhum tipo de problema de consciência em quem está praticando. Né? No século XX a gente tem o famoso caso do nazismo, que define muitíssimo bem essa abordagem. O grupo de alemães que se consideravam superiores, uma raça pura, uma raça superior, e que podia levar a raça inferior à morte, podia pegar judeus, matar de todas as formas, fazer passar por todos os tipos de suplícios, e isso não causar uma comoção, nenhum tipo de dor na consciência de quem pratica essa violência. Da mesma forma, a gente não teve alemães colocando alemães em campos de concentração. A não ser que fossem figuras que, de alguma forma, saíssem da regra vigente. Por exemplo, no regime da Alemanha nazista, algum alemão que fosse simpatizante ao comunismo. Aí ele deixaria de estar no grupo 1 e iria para o grupo do eu e iria para o grupo do outro. A Guerra Fria, outro caso também, né? A Guerra do Vietnã. A gente falava de capitalistas contra socialistas. Os Estados Unidos invadiu o Vietnã numa guerra entre grupos que tinham ideologias políticas opostas. Da mesma forma, quando a gente pensa na União Soviética e nos países do bloco comunista e das práticas de violência que foram comuns nesses grupos, né, como os assassinatos, as prisões, os trabalhos forçados, a gente tem também uma divisão. A gente tem um grupo dominante que é o Partido Comunista, os elementos que fazem parte do Partido Comunista, e o outro, que é o elemento, que é o traidor, que é aquela pessoa que não tem amor à pátria, não tem amor à causa comunista, e ela pode ser eliminada. Na década de 90, a gente teve um outro caso também muito famoso, do massacre de Ruanda, onde a gente tem diferenças entre os grupos étnicos, que são os Hutus e os Tutsis, e houve um massacre dos Hutus sobre os Tutsis, que alguns especulam que erradicou metade da população Tutsi de Ruanda. Nos tempos atuais, a gente está vivendo isso. A gente está tendo, hoje, acontecendo um conflito na Caxemira, que é um conflito que já se prolonga há décadas, que envolve indianos e paquistaneses, seria um choque religioso, né? Pessoas das crenças hindus contra pessoas de crença islâmica, numa região fronteiriça entre a Índia e o Paquistão, e a quem pertence essa área, quais são os direitos, o que pode, o que não pode, gera diversos conflitos. A população majoritariamente islâmica questiona das práticas governamentais da Índia, ou seja, um grupo mais forte que exerce um poder sobre um grupo mais fraco. Um outro caso atual também é na Papua Ocidental, que são ilhas ali na Oceania, que pertencem à Indonésia. A população de Papua Ocidental não se considera Indonésia, ela se considera das ilhas da Oceania,
e não se sentem pertencentes à Indonésia. O governo da Indonésia se sente dono, e o conflito entre esses dois grupos ocorre nessa região. Então, gente, essa longa descrição de vários casos ao longo da história, eu coloquei para que a gente possa tentar refletir. Será que a humanidade ela tem essa necessidade de dividir seres humanos entre eu e eles para que consiga praticar a violência? É uma condição necessária a uma prática de violência de uma forma mais instrumental, de uma forma mais coletiva, como guerras, como saques, ou como imposição de ditaduras e genocídios, definir que existe um grupo chamado eu, um grupo chamado outro? Será que todas as vezes em que a gente vê algum fato de violência, a gente precisa passar por esse crivo? Né? Algumas mortes, por exemplo, será que elas nos chocam mais do que outras? Será que ver uma pessoa branca de classe média, ao ver uma outra pessoa branca de classe média sendo assassinada, se sinta mais comovida do que se ela vê um negro de uma zona de periferia? Será que esses filtros de eu, outro, definem a nossa relação com a violência, do que a gente tolera enquanto violência, do que a gente até pode praticar enquanto violência? Então, pessoal, essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês com esse vídeo. Então, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.